Já falámos aqui sobre funções do SQL mais ligadas ao tratamento de strings. Vamos nos próximos capítulos desta playlist falar sobre algumas das funções numéricas. E já falámos aqui em algumas, neste caso 3, das mais importantes, que é o caso do, neste caso, count e o sum, e eu penso que teremos falado no average, média. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: vamos verificar que existe, no entanto, um conjunto muito mais vasto de funções que podem ser extraordinariamente úteis quando trabalhamos com números. O caso do ABS é um exemplo desses. Por exemplo, vamos imaginar que na nossa base de dados nós temos valores positivos e negativos e queremos ter um valor absoluto. Ora, o que é um valor absoluto? É o valor positivo mesmo para as colunas que tenham valores negativos. Por exemplo, se eu tiver select e agora colocar ABS de 10 as valor, eu vou ter 10, como era natural. Mas se eu tiver, por alguma razão, um valor negativo, o resultado que eu vou ter é exatamente o mesmo valor, neste caso o 10. O que o ABS faz é a devolução do resultado absoluto, isto é, quer seja positivo ou negativo, o valor será sempre apresentado como valor positivo. A função sale ou sailing, que é exatamente a mesma função, é uma função que nos permite arredondar valores com casas decimais. Neste caso vai arredondar por excesso. O que é que isso significa dizer? Se eu colocar aqui select e agora colocar sale e como parâmetro, vou colocar aqui as valor, como parâmetro eu vou passar aqui um número com casas decimais. Vamos dizer, por exemplo, 1.5. O que é que vai acontecer aqui neste caso? Se eu executar, nós vamos ter o valor 2. E se eu alterar aqui mesmo para o valor 1.1, ele vai sempre arredondar para o valor inteiro imediatamente seguinte. Obviamente que se eu tiver aqui 1.0, nós vamos ter o valor 1, que é o equivalente à unidade, ok? No entanto, reparem que desde o 1.1 ou qualquer coisa que eu tenha aqui, por exemplo, se eu tiver aqui 00001, ok? Ele já vai arredondar para 2. Ao revés do sale, nós temos o floor. E o caso do floor, o arredondamento é feito por defeito. Então, nós temos aqui floor, ok? E o que vai acontecer então é que quando executamos temos aqui o valor 1. Obviamente, se eu tiver aqui o valor 1.999999, o que vai acontecer é que este arredondamento vai ser sempre feito para a unidade inteira mais próxima para baixo, ok? E é essa a diferença entre o sale ou sailing e o floor. A função round vai permitir fazer o arredondamento de um número com casas decimais até um determinado número de casas decimais. Ora, o que é que isto significa na prática? Se eu tiver aqui select round, e agora vou colocar aqui dois parâmetros. Eu vou colocar aqui as valor. Okay? O primeiro parâmetro será o valor que eu quero tratar e o segundo parâmetro será até que número de casas decimais. Então, se eu tiver aqui 120.52, por exemplo, e colocar aqui 2, não vai haver qualquer arredondamento. Porquê? Porque eu tenho duas casas decimais, que é o que aqui está. Então, nós vamos ter este valor apresentado desta forma. No entanto, se eu colocar aqui 524, o que ele vai fazer é arredondar para duas casas decimais. Ora, o 4 está mais próximo do 2, por conseguinte nós vamos ter exatamente o mesmo valor. Mas se eu alterar aqui para 5, o que nós vamos passar a ter então é um arredondamento por excesso, isto é, a partir do 5 até ao 9 vai arredondar para a próxima unidade. Obviamente que se eu tiver aqui mais um conjunto de valores e tiver aqui, por exemplo, arredondar até à quinta casa decimal, o que nós vamos ter aqui é um arredondamento feito para valores tão extensos, ok? Normalmente este tipo de valores muito extensos é utilizado em registros de base de dados, por exemplo, para registar forças físicas, para registar dados matemáticos extraordinariamente complexos, etc. De qualquer das formas, com a utilização do round, nós iremos estar a passar para o lado do MySQL a responsabilidade de nos devolver os valores já formatados da forma como nós queremos e não só formatados, mas também devidamente tratados em termos de arredondamento matemático.
Ao contrário do que acontece com o sailing, ou sail, ou com o floor, ou com o round, nós temos uma função chamada truncate. E o truncate não vai ter qualquer preocupação matemática. Ele simplesmente quer formatar o valor numérico expurgando todas as casas decimais que nós indicarmos. Vamos aqui fazer um exemplo. Se eu tiver select truncate, eu coloquei select truncate exatamente para não confundirmos com a expressão truncate, que vai permitir limpar os dados todos de uma base de dados, ou neste caso de uma tabela específica, e não só, vai também fazer um reset ao auto-increment. Bom, mas neste caso este truncate é apenas para tratar números. Vamos colocar aqui as valor. Se eu colocar aqui, por exemplo, 25.256, ok? Mas agora colocar como segundo argumento, ou segundo parâmetro, o valor 2, o que é que vai acontecer aqui? Ao contrário do que acontece com o round, ele não vai arredondar por defeito ou por excesso. Ele vai pura e simplesmente cortar o valor. E por isso nós vamos ter 25,5 e não 25, ou melhor, 25,15 e não 25,16. O mesmo será dizer que se eu colocar aqui 1, ok? Nós vamos continuar a ter exatamente aquele valor. Se eu colocar aqui muitos valores, ok, não podem ser letras, mas vamos colocar aqui algarismos. O que ele vai fazer é o seguinte: se eu quiser truncar até à quinta casa decimal sem preocupações de arredondamentos, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai cortar aqui até à quinta casa decimal e vai apresentar esse valor. Não, a expressão div não está relacionada com o div de HTML. Neste caso, o div é uma função matemática do SQL, e neste caso presente no MySQL, que nos permite fazer a divisão de números inteiros. Ora, este é extraordinariamente interessante porque nós podemos colocar qualquer coisa deste género. Select. Vamos aqui fazer uma experiência. 10 a dividir por 5 as value. Ou melhor, as valor. Vamos verificar se nós temos aqui o valor. E reparem o que é que aconteceu aqui. 2, qualquer coisa por aqui fora. Vamos experimentar aqui o 15 a dividir por 5. Vamos ter 3. Mas vamos experimentar a dividir o 15 por 2. Vamos ter 7,5. E, portanto, com este tipo de divisões, nós vamos ter valores com casas decimais, como podemos observar aqui com facilidade. No entanto, se nós tentarmos dividir com o div, o que vai acontecer aqui é o seguinte: vamos ter o valor 7. Isto é, o div não está preocupado com casas decimais. Ele vai pura e simplesmente dividir e vai arredondar por defeito. Isto é, o resultado aqui seria 7,5. Ora, arredondado por excesso daria 8. Neste caso, vai dar 7. Portanto, muita atenção à utilização destas funções e às suas limitações. É sempre importante nós termos uma referência ao nosso lado para percebermos se estamos a usar a função correta.